Paz do Senhor, meus irmãos. Meus queridos, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 42. Enquanto você procura, mais uma vez quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar na sua presença para juntos adorarmos e engrandecermos o nome santo de Jesus, e também agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Deus abençoe grandemente suas vidas. Agradeço pela confiabilidade e pela oportunidade. Para mim é sempre um privilégio ministrar a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus pelas suas vidas. Quero justificar a ausência da minha esposa e da Sandra, que não está aqui hoje, porque tinham uma agenda com as crianças hoje. Elas levaram as crianças para cantar ali em um evento que está tendo de crianças aqui na cidade, e por isso não estão presentes aqui hoje, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42, diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Se assente, adorando o santo nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, eu sei que o tema da campanha é referente ao poder das mãos de Deus. E mesmo que eu não li aqui o tema da campanha, de certa forma eu não saio fora do tema, porque tudo o que a igreja primitiva fez foi tudo pelo poder de Deus. Foi tudo pela graça de Deus na vida daquele povo. Eu gostaria de pregar nesta noite baseado em um tema, e o tema é as 3 prioridades da igreja apostólica. Para que possamos compreender, nós precisamos entender um pouquinho que o livro de Atos, ele registra o início, o nascimento da igreja de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo de número 1, o Senhor, depois de ter passado 40 dias com aquelas testemunhas, com seus discípulos, ensinou-lhes a esperar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que eles pudessem ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, então, ele vai registrar o nascimento, o crescimento e a expansão da igreja, desde Jerusalém até Roma. O Evangelho de Jesus Cristo, ele já é pregado e desde o início teve grandes resultados. O Evangelho de Jesus Cristo causou extremo alvoroço em toda parte aonde ele foi pregado, porque os apóstolos pregavam na inspiração do Espírito Santo. Os apóstolos e os pregadores, os ministros, a igreja primitiva no sentido geral,
eram cheios do Espírito Santo. Eu sei que Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas poderíamos até dar outro nome para ele, que é os Atos do Espírito Santo. Porque o que o Espírito de Deus fez na vida dos apóstolos aqui, foi algo lindo demais, foi algo tremendo demais. O que poderia nos explicar a primeira pregação de Pedro granjear quase 3.000 almas para o reino de Deus? E na pregação de Pedro, depois da cura do coxo da Porta Formosa, esse número já chegava a quase 5.000 vidas para Jesus. O que é que eles tinham diferente de nós? O que eles pregavam? Quais eram as suas propriedades? Quais eram as suas prioridades? E é isso que devemos entender nessa noite. O que a igreja apostólica priorizava para que eles tivessem tanto sucesso no seu ministério? E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que é a doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que quero falar, que a igreja apostólica priorizava, é o que lemos aqui no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando falamos a palavra doutrina, falamos de ensino. As duas palavras gregas assim traduzidas são didascalique e didaché, que essas duas palavras aparecem 48 vezes no Novo Testamento. A ideia central é o ensino literal, é a comunicação de conhecimento. E se doutrina é a comunicação de conhecimento, se doutrina é ensino, a doutrina dos apóstolos era os ensinamentos dos apóstolos. Era a base em que eles ensinavam. E o Novo Testamento inteiro está cheio das doutrinas dos apóstolos, está cheio dos ensinamentos dos apóstolos. Como por exemplo, aprendemos no Novo Testamento, na palavra de Deus, pelo ensino apostólico, que as escrituras são a palavra de Deus e não contém erros. Aprendemos que existe apenas um Deus e ele também é trino. Aprendemos que toda a humanidade pecou exceto Cristo Jesus. Aprendemos que a salvação está disponível apenas por intermédio de Jesus Cristo. Aprendemos que todos que receberam Jesus como Salvador devem ser batizados nas águas. São alguns exemplos que podemos citar da doutrina apostólica no Novo Testamento. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a primeira prioridade da igreja apostólica era a palavra de Deus. A primeira prioridade da igreja apostólica era a palavra de Deus. E é por isso que a igreja apostólica tinha sucesso na evangelização, tinha sucesso na ministração da palavra. Porque repare bem, se você vê uma pessoa desnutrida, se você vê uma pessoa magricela, se você vê uma pessoa sem força, você compreende que essa pessoa tem ausência de nutrientes no seu corpo. Essa pessoa não se alimenta direito. E quando a gente vê crente fraco, crente que vive desanimando, crente que abre mão de tudo, é porque precisa se alimentar. E a palavra do Senhor nos ensina que a palavra de Deus, ela é alimento para o crente.
semente, ela é alimento, ela é nutriente para a vida do cristão. Repare que em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor diz: ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Em Salmo 119, 103 diz: ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. A palavra de Deus, ela é alimento que sustenta a vida do cristão. Tem muito crente que precisa de palavra. Se está fraco, leia a Bíblia. Se está fraco, tome palavra. Se está desanimado, beba da palavra de Deus, que você será fortalecido. A palavra de Deus, ela é prioridade para as nossas vidas, porque além dela ser alimento, ela também é luz e ela também é lâmpada. Em Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é tanto luz como lâmpada. A lâmpada ilumina as nossas casas, a lâmpada ilumina as nossas famílias, a lâmpada ilumina as nossas ruas. E a palavra de Deus também é luz. A luz do sol ilumina a terra. A luz do sol nos dá energia para sobrevivermos. A luz do sol é responsável pela vida no planeta Terra. Se, aleluia, queremos luz na nossa casa, temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Se queremos luz na nossa vida, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus. Se precisamos que o nosso caminho, que a nossa vida tenha iluminação, a gente saiba onde entrar, a gente saiba onde sair, pegue a palavra de Deus e se alimente dela. Pegue a palavra de Deus e viva ela. Pregue a palavra de Deus em todo tempo, porque a palavra de Deus, além dela ser pão, além dela ser luz e lâmpada, ela também é escudo. Em Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Perceba que na tentação de Jesus, todas as tentativas de Satanás para neutralizar o ministério dele, ele rebateu com a palavra de Deus. Pega, se está com fome, pega essas pedras e transforma em pão. Ele diz: bem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levou Jesus até o alto pináculo do templo, disse: te atira daqui, porque está escrito aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropece com teu pé em pedra. Ele disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Transportou Jesus para o alto do monte, mostrou a riqueza do mundo e a glória deles, e disse: se tu me prostrar, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, tudo isso te darei. Jesus disse: meu, porque está escrito: somente ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. A palavra de Deus é escudo contra a heresia. A palavra de Deus é escudo contra profecias da carne. A palavra de Deus é escudo contra espíritos demoníacos. A palavra de Deus é escudo contra as setas. A palavra de Deus é escudo. Alabaração e cai. Então use a palavra para se defender.
A palavra de Deus, ela é escudo, e a palavra de Deus também é espada. Efésios capítulo 6 e versículo 17 está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tanto arma de defesa como arma de ataque. Ela é tanto defende quanto ataca. A palavra de Deus é mais afiada do que a espada alguma de dois fios, que penetra até na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas do ser humano. O cristão não precisa entrar em briga de soco com ninguém. Por quê, pastor? Porque alabará céu e cai. Na mão ele tem uma meia-meia. Alabará céu e cai. Na mão ele tem a Bíblia Sagrada. E cada palavra é um tiro de escopeta. Cada palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito de Deus. É por isso que eu falo para você: se a igreja colocar a palavra de Deus como prioridade, poderemos viver o sobrenatural de Deus como viveu a igreja primitiva. A palavra de Deus, portanto, como o pastor Marcelo citou momentos atrás, que a palavra de Deus assim não tira ninguém da igreja. Porque ela não tira, porque, como falamos, ela é alimento. Porque a palavra de Deus purifica o caminho do cristão. Salmo 119:9 está escrito: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus é instrumento de correção e também de ensino. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Alimento não mata você, água não vai matar você. De você beber água, coisa que faz bem para o teu corpo, não vai fazer mal para você. Então Bíblia não vai desviar ninguém. Bíblia não é marabaçô. Conhecimento da palavra não vai tirar ninguém. Quem sai é quem não quer viver a palavra. Quem sai é porque quando a palavra de Deus é pregada, dá uma dorzinha de cotovelo. Por quê? Acha que é indireta, acha que o pregador está falando indireta. Não, meu querido, eu estou pregando aqui a palavra. Infelizmente ou felizmente, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É por isso que parece que é para você, e é para você se você sentir, mas não é a intenção do pregador. É a inspiração do Espírito de Deus que fala através do pregador. Então, se você tem alguém para questionar, é com Deus. Se você quer brigar com alguém, briga com Deus. Se você quiser perguntar para alguém, conversa com ele, porque a palavra dele, a mensagem é dele, eu sou dele, a minha voz é dele, a igreja é dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Daramantor que arabacanda. A palavra de Deus, ela ajuda o crente a resistir ao pecado e ao erro. Em Salmo 119:11, escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que a palavra de Deus tem que ser a prioridade da igreja, porque Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria
própria palavra. Paulo diz que os apóstolos e profetas edificaram sobre Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo confirma que Jesus é o fundamento em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Entendi não, deixa eu te explicar. Acabamos de ler, a prioridade da igreja apostólica era a doutrina dos apóstolos. Paulo ensinou que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, duas colunas sobre um fundamento que é Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus faz bem para o cristão. Por quê? Porque tudo que está escrito foi baseado em Jesus Cristo. Todos os ensinamentos, todas as lições de vidas foi inspirada no Criador Santo, verdadeiro, que veio, pisou na terra, morreu por nós lá na cruz e virá arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Por quê? Porque Jesus estava desde o princípio da criação. João capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? Verbo no grego é logos. Verbo é aquele sentido, é aquela palavra que tem o sentido primário de razão, palavra, fala, discurso. Verbo é, aleluia, uma palavra que indica o que o sujeito está fazendo ou como está se sentindo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que está escrito no plural? Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Se façamos, ele não estava sozinho. Quem estava com ele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se o verbo é palavra, é o que o sujeito está fazendo ou sentindo. No princípio, Jesus era o haja. No princípio, Jesus era o bará. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Jesus era a palavra que fazia as criações de Deus tomarem forma. Era Deus, era Jesus, o poder criador. Prova para mim, prova. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou ou tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra. Alabaracé. Sendo assim, conhecimento da palavra não vai te matar, não vai te deixar lelé da cabeça, mas vai te deixar invisível contra as setas do diabo. Me prova mais, pregador, te provo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que alguma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o que? É viva, é viva, é viva, é viva. Por que ela é viva? Porque o teu Cristo é vivo, é vivo, é vivo. Desde o princípio ele vive, desde o início
debaixo de todas as coisas ele vive. Deus, alabracaia, sabe quanto tempo que ele ficou morto? 3 dias, sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque no terceiro dia foram 2 anjos lá, aleluia, sentar na pedra, remover a pedra. Quando Maria chegou lá e disse: ei, cadê o meu senhor que estava aí dentro? Os anjos disseram: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou e ele está vivo, me prova. João, na ilha de Patmos, ele disse: ouvi uma voz detrás de mim. Ele virou e disse: quando virei-me para ver quem falava comigo, aleluia, vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido com o peito um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante ao latão reluzente. A sua voz como a voz de muitas águas. João diz: eu caí como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou Jesus, eu sou o primeiro e o último que vivo. Fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Venci o Calvário, ele vive e a palavra dele é viva. Oh, alabará. Querem que me lembre a darabacanda, alabarastúria. Ou seja, quando a igreja coloca a palavra como prioridade, a igreja está colocando Jesus como prioridade. O negócio dá certo quando a gente começa a colocar Jesus como prioridade. O negócio começa a andar quando a gente aprende que não é nós, é Ele. A gente aprende que não é porque eu canto, é por causa dele. Não é porque eu prego, é por causa dele. Não é porque eu conheço, é por causa dele. Não é porque eu tenho experiência, é por causa dele. Não é porque as pessoas me gostam de mim, não, é por causa dele. Não é porque o pastor te deu a oportunidade, é por causa dele. Ah, meu Deus do céu, eu vou rodar aqui hoje. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Precisamos, aleluia, colocar a palavra de Deus como nossa prioridade. Qual é a segunda prioridade da igreja apostólica? A igreja apostólica perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A segunda prioridade da igreja apostólica era a comunhão. Comunhão significa compartilhar, participação mútua, unidade, conexão e relacionamento. O que é que a igreja primitiva compartilhava? Primeiro, compartilhava os ensinamentos dos apóstolos. Como não tinha a nossa mídia que temos hoje, não tinha WhatsApp nem câmera para filmar, eles tinham que compartilhar o conhecimento. Quem teve o privilégio de ouvir Paulo pregar, ia lá nos irmãos e contava o que eles aprenderam. A igreja primitiva compartilhava tudo o que aprendiam da doutrina dos apóstolos, diferente dos dias de hoje, que muita gente quer guardar para si o que sabe, não gosta de ensinar ninguém, porque tem medo da pessoa substituir o lugar dele, aprender demais e ficar até melhor do que ele, do que ela. Meus queridos, a igreja apostólica não tinha isso. Lá eles compartilhavam tudo o que eles aprendiam dos apóstolos.
Deus. Outra coisa que eles compartilhavam era uma tarefa em comum. Eles sabiam da missão, pastor Tiago. Tinham que pregar desde Jerusalém até os confins da terra. Eles precisavam pregar a palavra de Deus em todo mundo, e eles sabiam que precisavam de ajuda. Eles sabiam que sozinhos não dava para realizar. Eles compartilhavam uma tarefa em comum. Oh, Val, é diferente dos nossos dias, porque só alguns trabalham e outros ficam olhando. É diferente dos nossos dias, porque aqueles que pegam para fazer a obra ainda faz errado na opinião dos outros. Não, isso aí era para ter feito desse jeito. Ajuda muito que não atrapalha. Saia de perto, por favor. Era diferente. Eles entendiam que a obra de Deus precisava ser executada em união. Eles sabiam que a palavra de Deus, que o ministério, que o cuidar dos órfãos, das viúvas, a evangelização não podia ser feito sozinhos. Eles sabiam que a união faria deles o diferencial. Eles compartilhavam também o pão, o que um comia, o outro comia. Muitos compartilhavam até as posses, vendiam suas propriedades, vendiam suas fazendas, dividiam ali entre os pobres necessitados, entre os apóstolos também para ajudar na obra missionária. Ou você acha que os apóstolos faziam a obra e ia de canto a canto de graça? Não, se era para pegar navio tinha que pagar, se era para andar em carruagem tinha que pagar. A obra missionária sempre precisou de oferta, sempre precisou de ajuda financeira. E a Bíblia ensina que a igreja precisa ter união. Em Salmo 133 versículo 1: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é união, não é abraçar com as unhas enficadas atrás, é união de verdade. É segurar a mão do que está caindo, é dar o ombro para chorar daquele que está angustiado, é abraçar aquele que necessita. A igreja de hoje precisa voltar a ter comunhão. É uma picuinha dentro da igreja, é um fala de um, é um fala de outro, é um solta indireta de um lado, solta indireta de outro. Isso aqui tem que acabar. Se a igreja quiser ir morar no céu, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em 1 João capítulo 1 versículo 7: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pegou não? Deixa eu explicar para você. Só tem comunhão quem anda na luz e não nas trevas. Só tem comunhão com o irmão quem está na paz e não na guerra. Só tem comunhão quem é de Deus, e quem não é, não tem comunhão. Por isso que a igreja precisa viver em comunhão, porque viver em comunhão é a prova que eu vivo na luz de Deus na minha vida. Eles priorizavam a comunhão. A igreja era, naquele tempo, uma família, era um só povo. Não importa a sua faixa hereditária, não importa a sua cor, sua etnia, não importa a sua raça. Era crente, conhecia o evangelho, aceitou Jesus. A igreja apostólica abraçava, porque era irmão e vivia em comunhão. A terceira prioridade da igreja apostólica era a oração. No versículo 42 que lemos, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Paulo, escrevendo 1 Tessalonicenses,
No capítulo 5, no versículo 17, ele ensina: orai sem cessar. No Antigo Testamento, as mulheres de Deus, os homens de Deus, as grandes figuras, pastor Tiago, do Antigo Testamento, tinham uma vida de relacionamento com Deus na oração. Não era só por palavra, não era só de boca para fora. A Bíblia é o único livro a ser escrito que conta não só o sucesso dos seus personagens, mas também os fracassos. Que se alguém na Bíblia pecasse, a Bíblia aponta: Davi pecou, Jó, aleluia, foi um homem sincero e reto de coração, Abraão pecou, Jacó era um suplantador. Quando na Bíblia, na palavra de Deus, um homem foi falho, a Bíblia mostra a sua falha. Mas quando o homem vivia também na presença de Deus, a Bíblia também destaca. Então a Bíblia vai contar tanto o sucesso deles quanto também o fracasso. E no Antigo Testamento nós vemos que os grandes homens e mulheres de Deus tinham uma vida de comunhão com Deus na oração. Jesus, ele viveu uma vida de oração, e Jesus, sendo Deus, ele tinha uma vida de oração, e ele ensinou os seus discípulos, que se tornaram apóstolos e líderes na igreja emergente, a orar. Os judeus oravam 3 vezes por dia. Eram 3 turnos de oração, de manhã, de tarde e de noite. Um exemplo, Daniel, que orava 3 vezes por dia. Os judeus em si todos oravam 3 vezes por dia. Os discípulos, que eram os que eram judeus, eles também oravam 3 vezes por dia. E quando iniciaram a igreja primitiva, em Atos capítulo do número 1 e do número 2, eles oravam 3 vezes por dia. E os líderes da igreja, como aprenderam de Cristo, ensinou a igreja primitiva a buscar Deus em oração. É por isso que quando Pedro foi levado preso, a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus, porque a igreja primitiva aprendeu: se tem uma briga, eles não precisam entrar de soco, só basta dobrar os joelhos. A igreja primitiva entendeu: se tem um gigante te confrontando, não precisa ir lá e dar de soco nele, não, só basta dobrar os joelhos, porque a oração é e vai continuar sendo o melhor recurso da igreja. A oração, ela vai continuar sendo a melhor opção da igreja atual. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento e vai continuar sendo no século 21. Perguntaram para Charles Spurgeon qual que é o segredo do sucesso do seu ministério. Ele disse: eu vivo de joelho, eu trabalho de joelho, o meu cantinho santo de oração é mais precioso do que toda a minha biblioteca. John Knox mudou a realidade espiritual da Escócia, porque ele era um homem que agonizava na oração. Sabe o que ele orava? Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. O reverendo Hernandes Dias, visitando a Coreia do Sul, perguntou aos pastores das maiores igrejas daquela região, que ali é onde existe um crescimento assustador da igreja. Perguntaram para os pastores das maiores igrejas daquela região: qual que é o sucesso do crescimento da igreja aqui? Eles responderam unânimes: a oração. A oração é e vai continuar sendo o melhor recurso da igreja. Aí quem sabe bate aquela confusão na cabeça da pessoa que ora, pastor Marcelo. Bate aquela confusão: mas peraí, eu oro demais, ou pelo menos eu tiro meu tempinho de oração, mas olha a prova que eu estou vivendo. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que Jesus ensinou seus discípulos: vigiai e orai. O que devemos fazer primeiro? Vigiar. Pastor Marcelo já deu aula aqui sobre isso. Primeira coisa que devemos fazer é vigiar. É como se a gente estivesse orando com o olho aberto. É como se antes de tomar qualquer decisão a gente pensasse na oração primeiro. O que eu faço? E agora? Eu tenho que orar ou eu tenho que vigiar?
Eu tenho que perguntar para Deus o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar, olhar na Bíblia Sagrada, olhar uma visão panorâmica, o que eu faço, olhar a ética, olhar o comportamento. O que eu tenho que fazer? Vigia primeiro e ora depois. Não adianta, aleluia, cair o dia inteiro de joelho e quando levantar não vigiar. A Bíblia diz que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne vai continuar do teu lado 24 horas, na hora que os teus joelhos dobra e na hora que ele desdobra. E o segredo está aqui, é na hora que o joelho desdobrar, tu continuar orando. É quando você ficar de pé de volta, é você continuar orando. É como se você tivesse acabado de sair do banho e fosse pular na lama. É quando você ora e não vigia depois. É a mesma coisa. É por isso que a igreja precisa priorizar a palavra de Deus, a comunhão e a oração. A receita está dada. Essas 3 prioridades junto fizeram a igreja primitiva viver o sobrenatural de Deus. Almas se rendiam aos milhares para Cristo, enfermos eram curados, morto foi ressuscitado, até a sombra de Pedro curava, até as roupas de Paulo era santificada. Por quê? Porque era uma igreja que entendeu a priorizar as coisas certas e viveram o sobrenatural de Deus. E sabe o que é melhor? Nós temos esse conteúdo hoje, nós temos essas lições de vida hoje, nós temos este aprendizado hoje. O que falta? Colocarmos na prática. O que falta é isso, é colocarmos na prática e assim viver. A oração, a palavra e a comunhão da igreja vai continuar estando em prioridade. Porque primeiro, se a igreja conhece a palavra, ela vai entender que ela precisa viver em comunhão com o seu irmão. Já vai viver o segundo ponto. E se uma igreja conhece a palavra, conhece Cristo, como acabamos de pregar, e tem comunhão com o seu irmão, a igreja vai amar a oração. Porque se um está cansado, o outro puxa para orar. Não tem desunião, tem harmonia. Está cansado? Não, vamos lá, nem que seja 10 minutos, nem que seja sentado. Muitas vezes a gente tem que fazer igual aquele hino do Samuel Mariano: respira, é tudo que precisa fazer neste momento. Você foi atingido, está sangrando, está doendo, mas o que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Recebi ordens do general e ele conta com você, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o teu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Oh, silêncio, não diga nada, só basta respirar. Tem momentos, se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você, e eu não vou deixar você morrer.
Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Você entendeu, meu irmão? Foi atingido, está cansado, não está tendo força para orar, mas fica firme. Foi atingido, está desanimado, não tem força para louvar, continua vivo, continua respirando, continua na presença. Foi atingido, está cansado, não dá mais para andar, se arrasta, mas pelo amor de Deus, não para aí, não aceita a morte aí, continua vivo, continua na presença, porque o exército precisa de você, porque o general, ele conta com a tua vida. Amém? Se coloque sobre os pés.